Hoje é o dia mais feliz do ano, a Páscoa, para os cristãos. Hoje é um dia cheio de simbólica, assim como toda a liturgia, todo o evangelho também tem. Para quem não sabe o que é simbólica, simbólica é a ciência dos símbolos. É a forma de conhecimento mais rudimentar, eu diria, porque ela veio com a própria criação do universo. Tudo é simbólico na natureza e na criação e também naquilo que Deus fez para nos aproximar dele. Todos os nossos sentidos, tato, olfato, visão, paladar, experimentam a verdade quando nós começamos a compreender que tudo é simbólico na natureza. Eu criei o método Simbólica das Cores, que é um método de autoconhecimento através da natureza, justamente percebendo isso, percebendo que nós temos uma cartela de cores e que essa cartela de cores, onde Deus colocou essas cores na natureza, indica muito sobre nós. Nós viemos da mesma forma, do mesmo Criador, e isso indica muito sobre nós. E em todo o Evangelho, como ali está contida a verdade em forma de palavras, assim também a verdade está contida na natureza, que foi o primeiro livro que Deus escreveu. E é justamente através de símbolos, de analogias que nós fazemos, porque tudo indica outra coisa, ou seja, também é uma forma de conhecimento simbólico. E é isso que eu vim explicar um pouquinho para vocês, algumas simbólicas muito profundas e muito interessantes em relação à Páscoa. Hoje, Páscoa, toda simbólica nós nos baseamos no hemisfério norte, que foi onde Jesus nasceu e morreu. Então aqui, apesar de no Brasil nós estarmos no verão, no outono, nesse momento nós estamos no outono, no hemisfério norte lá é primavera, início de primavera. Então vejam que bonito, Deus morre na primavera. E o que ele nos indica com isso? Talvez até no equinócio de primavera, né? Naquela época, mais de 2000 anos atrás, no equinócio de primavera, ou seja, na época em que estava totalmente equilibrado o dia e a noite. Equinócio vem de igualdade. O dia e a noite com uma divisão perfeita. E quando a gente fala de nascer na primavera, é só a gente pensar no que a primavera simboliza para nós. Quando a gente pergunta até para uma criança, ou explica para uma criança a primavera, cai no coraçãozinho dela e ela começa a repetir porque ela entende que aquilo é a verdade. É como se a simbólica já estivesse lá com uma sementinha no coração do homem, e quando a gente aprende, através de alguém que nos ensina, a gente compreende e acolhe aquilo como verdade, porque é a verdade. A primavera traz flores, floresce de novo. Depois de um momento difícil, nós temos o florescer. As flores que simbolizam beleza e alegria, que simbolizam o novo, que traz essa beleza, essa alegria através das cores. É os pássaros que saem da toca, vão acasalar e saem novos ovinhos e novos passarinhos. É símbolo de liberdade, leveza, que ganha o mundo. É só você lembrar no filme do Dumbo. Toda a natureza em festa por poder voltar à vida do lado de fora, encontrar alimentos novamente, plantar, no caso do homem, é o início do plantio. Tanto que a festa da Páscoa já existia no hemisfério norte antes da vinda de Cristo, justamente porque essa fase era a fase que você saía daquele momento difícil e iria plantar novamente. Então era realmente uma comemoração baseada na natureza, no que acontecia na natureza. Isso já era Páscoa antes de Cristo. E Cristo escolhe exatamente essa data por quê? Porque ele vem nos ensinar que a morte não é o fim, que a morte é vida, que a morte é vida nova. Para quem vai para o céu, é um novo nascimento, é um nascimento para o céu que é o mais importante, porque é o nascimento para a eternidade. Então vejam que bonito o dia que ele escolheu, e não foi aleatório, é claro que não foi aleatório. No dia em que a terra tem mais cores, em que toda a natureza está em festa, em que toda a natureza se alegra, Deus escolhe para nos mostrar que a morte não é o fim. Pelo contrário, é o momento mais alegre, porque Cristo abre as portas do céu para que nós possamos encontrá-lo um dia face a face. E é por isso que a gente fala, feliz culpa de Adão. Eu demorei muito tempo para entender como assim que a gente poderia considerar feliz se a partir da culpa de Adão e Eva, nós experimentamos a realidade do pecado e a possibilidade da morte eterna. Como é possível? Eu demorei muito tempo para entender e vou explicar para vocês através de alguns símbolos que são utilizados inclusive no cristianismo para que vocês compreendam como sim é feliz a culpa de Adão. Quando Deus criou o mundo, e ontem, na leitura da Vigília Pascal, a gente vê na primeira leitura isso, Deus criou o mundo e viu que tudo era bom. Todas as coisas criadas por Deus, esse mundo inclusive, foi criado para trazer alegria ao homem. Os sabores, as texturas, as cores, os alimentos, os animais que servem ao homem. Se a gente for pensar na lógica da natureza, quão maravilhoso é toda a criação, quão maravilhosa é e quanto Deus nos amou ao nos dar tudo isso. Quando ele criou o mundo no plano original, a gente só tinha alegria. Éramos criaturas perfeitas, usufruindo de tudo que Deus criou, mas éramos criaturas apenas. Criados à imagem e semelhança de Deus, a maior das criações, mas ainda assim apenas humanos. Nós não iríamos experimentar a morte, nós só iríamos experimentar a alegria, mas a alegria do jardim. A alegria do jardim daqueles que vivem apenas como criaturas.
quando Lúcifer se revolta contra Deus, inclusive por causa dos homens, porque os anjos, apesar de também serem criaturas maravilhosas que estão entre Deus e o homem está acima dos anjos, porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. E Lúcifer invejou os homens, invejou que Deus tivesse criado uma criatura melhor do que ele, e mais, tivesse criado Nossa Senhora, uma criatura perfeita, que nunca iria experimentar a mácula do pecado. Ele invejou os seres humanos e se revoltou contra Deus. E ao se revoltar contra Deus e dizer que não iria fazer a vontade de Deus e servir aos homens, ele se rebaixa às profundezas. Ele cai para as profundezas e junto com ele, milhares de outros anjos, talvez bilhões de anjos, que caem também, né? A tradição da igreja diz que 1/3 dos anjos se revoltam contra Deus e caem para as profundezas. E sem chance de redenção. Os anjos caídos, eles não têm, naquele momento, como eles tinham todo o domínio da verdade, eles sabiam a verdade, eles sabiam que Deus era o Criador, eles tinham, né, a plena consciência do que estavam fazendo. Eles só têm uma chance, a única chance. Quando eles dizem não para Deus, eles caem para sempre. Eles experimentam sem chance de conseguir se arrepender e se redimir como nós temos. E eles caem. E quando eles caem, eles começam uma outra missão deles, que é perder os homens, que é fazer com que nós nos confundamos. A verdade ficou confusa, a gente passou a ter tentações, a gente passou a não enxergar mais o sofrimento como primavera, e nós passamos a rejeitar o sofrimento, rejeitar a dor, rejeitar a cruz. E ao rejeitar a cruz, a gente, muitas vezes, porque nem todas as coisas são bens em si, Deus criou para nós, Deus criou os sabores para nós, mas com o mal nós passamos a experimentar a gula e o exagero. Dormir é muito bom, mas com o mal nós passamos a experimentar a preguiça. Comer, viajar, né, ter coisas materiais é muito bom, mas com o mal nós passamos a experimentar a ganância, nós passamos a experimentar o materialismo, de colocar o coração nas coisas materiais. Isso tudo se tornou tentação, o bem se tornou confuso, porque nós passamos a não ver, não enxergar muitas vezes que ao escolhermos um bem pequeno, muitas vezes nós estamos dizendo não ao bem maior, que é Deus. Quando nós dizemos sim à preguiça, nós dizemos não a um bem maior, que é a disciplina, que a gente sabe que vai conquistar bens maiores, inclusive materiais, e mais ainda, o bem maior, que é Deus. Então, quando nós experimentamos essa possibilidade de cair também e de perder a nossa alma, Deus, com a sua infinita misericórdia, ele tem um outro plano ainda maior, né? Claro que provavelmente esse já era o plano A de Deus, ele tem noção de tudo, e ele faz algo que deixa ainda mais bravo o mal, mas que é o seu maior plano de amor, que é se rebaixar, vir à terra como verdadeiramente homem, ainda que ele fosse verdadeiramente Deus. E a partir disso, porque precisava ser um cordeiro sem mácula, se tivesse qualquer ser humano que experimenta a mancha do pecado, não iria conseguir fazer isso, a não ser por graça de Deus, como foi o caso de Nossa Senhora, que é imaculada desde a sua concepção, que é aquela que, por graça de Deus, conseguiu sem ser mancha nenhuma do pecado já na sua concepção. Mas fora Nossa Senhora, que foi a mãe de Cristo, escolhida para ser mãe de Cristo, precisava ser um cordeiro, precisava ser um animal, né? Não um animal, no caso um ser humano, mas quando Deus escolhe o cordeiro para simbolizá-lo, ele escolhe o cordeiro porque o cordeiro é aquele animal que não se revolta na sua prisão. Para quem já viu um cordeiro, ou para quem cria cordeiros, sabe que esse animal é mais puro dos animais. Ele não só não se revolta, ao contrário de outros animais que tentam fugir na hora que vão ser sacrificados, o cordeiro, ele vai para o matadouro. Ele ajuda o seu dono a ir para o matadouro, vira a cabeça e ainda rola uma lágrima, porque ele vai para o sacrifício. Com certeza Deus já fez esse animal pensando num símbolo para nós compreendermos como pode, mas sim, Ele fez isso por nós. Ele, sem mancha de pecado, sem mácula de pecado, sendo verdadeiramente homem e também verdadeiramente Deus, que Ele nunca deixou de ser, mas Ele decidiu experimentar a nossa humanidade, sofrer todos os pecados, sofrer com o peso dos nossos pecados e deu a sua vida por nós. E ao dar a sua vida por nós, Ele abre a possibilidade, e aí sim, por isso que a gente fala feliz culpa de Adão, de nós sairmos desse jardim, que já era bom, mas agora é perigoso, e entrarmos no castelo para vermos o rei face a face. Ele abre as portas do castelo. Então, pegando a analogia, né, o símbolo que Santa Teresa utilizou para descrever, né, onde Deus está.
Ele abre as portas do castelo. E se vivermos bem, com a graça dele, se lutarmos até o fim contra o mal e lutarmos pelo bem maior, nós temos a possibilidade agora, com esse sacrifício de Cristo, de entrar no castelo e ver o rei face a face. Antes vivíamos como servos. A partir de hoje, daquele momento da cruz, quando ele olha para Nossa Senhora e fala, eis aí a tua mãe, e fala para João, o discípulo amado, eis aí o teu filho, né? Fala para Nossa Senhora, eis aí o teu filho, ele nos eleva à condição de filhos. A possibilidade de nós não sermos mais apenas criaturas, mas com a graça dele nos fazermos como Cristo, outros Cristos, ipsi Cristos, outros Cristos mesmo, com a graça dele. Ele nos dá a possibilidade de nos elevarmos à dimensão sobrenatural e encontrarmos ele um dia na eternidade, face a face. Vejam que por mais risco que nós temos, nós temos a possibilidade de encontrarmos Deus face a face, agora, depois da Páscoa. Então a Páscoa passou a ser feliz realmente por causa dessa possibilidade, que é ainda maior. É claro que Lúcifer ficou ainda mais bravo, né? Como assim? Se antes já era ruim, agora o próprio Lúcifer, fazendo o que fez, é ainda mais punido, porque é claro que ele se revolta ainda mais, o que torna a nossa vida nesse lugar, nesse jardim ainda mais perigosa, mas ao mesmo tempo nós temos a possibilidade de, se lutarmos até o fim, de encontrá-lo face a face. Isso é o maior mistério da nossa fé, porque de fato, para conseguirmos isso, nós precisamos passar a olhar o sacrifício da cruz e os nossos sacrifícios como primavera e não inverno. E agora eu vou trazer um outro símbolo maravilhoso, que é o nascimento de Cristo. Cristo nasce no hemisfério norte, no inverno, no início do inverno, no solstício de inverno, que é a noite mais escura do ano. Aos olhos do mundo, o nascimento é alegria. Aos olhos do mundo, o nascimento é esperança. Mas vejam que é uma esperança por algo que vai vir. É como se fosse uma semente que eu planto, é uma semente que Deus plantou através do Filho de Deus que nasce naquele momento, mas nasce na noite mais escura do ano. E aqui eu tenho completos os dois símbolos que envergonham os sábios, ou que deixam confusos os sábios, porque de fato a gente poderia olhar para o inverno e pensar que o inverno é triste, que o inverno, que não tem nada de vida no inverno. E não, o próprio Cristo nasce no inverno. O próprio Cristo nasce nessa fase e nos mostra que nos momentos, nas noites mais escuras da minha vida, eu preciso experimentar a esperança pela primavera que há de vir. Eu preciso enxergar, aprender a enxergar nos momentos difíceis da minha vida a própria primavera. Na noite escura, essa mesma noite escura, os invernos profundos, né? Nas cartelas de cores a gente tem o inverno profundo no início do inverno e a primavera brilhante no início da primavera. Os invernos brilhantes têm as mesmas cores do vinho. Vejam que o vinho é justamente o elemento que Deus escolhe para simbolizar o seu corpo, o seu sangue. E nesse mesmo sangue, que é símbolo da sua própria vida, né? Da vida de Cristo, o vinho novo é justamente, a uva é colhida no final do verão ou no início do outono, e nesse início de inverno eu tenho o vinho novo. Vejam que bonito isso, é justamente no início do inverno que os primeiros vinhos começam a sair, que eu já fermentou e eu tenho o vinho novo. E é justamente as cores do inverno profundo e o vinho novo. Eu costumo falar para quem é inverno profundo que, simbolicamente, as pessoas que têm cartela de inverno profundo são como o vinho novo. É a alegria do vinho novo, é a alegria mais séria, aquela que sabe o que precisa passar. Quem é inverno profundo é muito forte. Eu também tenho as cores de pedras preciosas aqui, então quem é inverno profundo é forte como a pedra, resistente, resiliente. Apesar de ser dramático em coisas pequenas, né? São pessoas choronas, mas ao mesmo tempo nos invernos da vida sabem passar com muita resiliência. Vejam que bonito isso. Deus fez pessoas com aquelas cores, assim como fez primaveras brilhantes, inclusive a minha cartela de cores. A primavera brilhante tende a rejeitar a dor, buscar o prazer. Mas quando ela entende esse mistério, quando as primaveras brilhantes entendem esse mistério, e quando qualquer pessoa entende esse mistério, passa a querer anunciá-lo, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês. Passa a querer comunicar que a verdadeira alegria passa pelo inverno, pela noite escura. E não é à toa que, apesar de ser a primavera brilhante, a ressurreição de Cristo, essa fase ser a primavera brilhante, Jesus passa pelo Calvário, que é justamente de madrugada, numa noite de lua cheia. Essa lua que simbolicamente é um pedaço da Terra que se desprendeu e ficou em órbita, e que é iluminada pelo Sol, que parece que não está ali, mas ilumina essa lua mesmo estando do outro lado. Vejam que bonito. Esse pedacinho de terra não tem luz própria, ele é iluminado pelo Sol,
que simboliza Deus, que está do outro lado. Nas noites escuras da tua vida, Deus não te deixa órfão, Deus não te deixa sozinho. Deus te dá uma luz sempre, uma luz através de outras pessoas, uma luz através do teu coração, o teu interior, que é onde Deus habita. Santa Teresa dizia que o coração é a morada da nossa alma, é ali dentro que está o nosso castelo e também o nosso jardim. Enquanto a gente fica só no jardim, a gente fica no sentimentalismo. Quando a gente encontra Deus dentro do nosso coração, a gente encontra o verdadeiro sentimento, o sentimento das coisas que importam. A nossa missão nesse mundo é sair do jardim do nosso coração, sair do sentimentalismo. Isso também acontece através da... A nossa razão ajuda isso, a sair do sentimentalismo do coração e ir para o sentimento. Encontrar ali dentro o verdadeiro amor. Isso é um outro símbolo lindo. O coração, a gente está inclinado a fazer o que você quer, vai e faz o que você quer, mas na verdade, a verdadeira liberdade é escolher o bem, ou seja, fazer o que é certo, fazer o que é o bem. E quando nós entendemos isso, nós entendemos o mistério entre o inverno e a primavera. Nós entendemos que a verdadeira alegria, a primavera verdadeira, é escolher o bem, é escolher o certo, é abraçar a cruz, aquilo que você não compreende naquele momento, porque está passando uma noite escura, mas que ao longo da sua vida vai tomando lugar e você vai entendendo a verdadeira alegria. E quero trazer outros dois símbolos muito bonitos da Páscoa, que é o fogo novo e a luz. Eu gosto de pensar que as cores primárias, elas são símbolos da Santíssima Trindade. Nas Iluminuras de Santo Hildegardo eu tive certeza disso, que Deus é amarelo, que é o puro amor, que Jesus é azul, que é a racionalidade, a verdade, e que o Espírito Santo é vermelho, que é a cor da paixão, do amor, de todas as paixões, inclusive porque o mal pegou essa mesma cor e tomou pra ele, né? Mas é a cor, no caso do Espírito do mal, a cor do ódio, enquanto o Espírito Santo é a cor do verdadeiro amor. E essas três cores, elas criam todas as outras. Eu só tenho três cores, só as cores primárias, mas são essas três cores que dão origem a todas as outras. E são três cores primárias, ou seja, elas são três individualmente, mas que somadas elas somam todas as cores, e que eu tenho nesses dois símbolos, na luz e no fogo, 3 e 1. Vejam que ao contrário de todo o resto da natureza, que é ou verde, ou vermelho, ou amarelo, aqui, nesses dois elementos, eu tenho as três cores contidas em si. É 3 e é 1. No fogo, é o elemento que eu consigo ter o vermelho, o azul e o amarelo numa chama. E é 1 e 3. É o mistério da Santíssima Trindade. É 3 e é 1. É uno e trino. E na luz também. A luz, ela contém essas três cores. E depende do querer de Deus, eu bato e eu vejo o pink, que é a mistura do vermelho e do azul, por exemplo. Ou vejo o vermelho, que é o vermelho puro, mas que pode ter azul junto e fica mais frio, ou pode ter amarelo e fica mais quente, mais laranja. E aí eu tenho todo o mistério das cores, que não são só cores, são indícios, são símbolos, que não indicam apenas, não é acidente, a filosofia chama de acidente, mas não é acidental. As cores indicam muito mais do que nós imaginamos e eu te convido a conhecer meu trabalho por causa disso. Porque as cores... Primeiro que a gente só vê as cores por causa da luz. A luz é o próprio Deus, é símbolo de Deus. O fogo é símbolo do Espírito Santo e contém em si o Pai e o Filho. Vejam que bonito nós pensarmos isso. Aqui eu poderia falar horas e horas só desses dois símbolos que a gente tem justamente na Páscoa. O fogo novo que purifica, que ilumina, que acolhe, que aquece, que transforma. E a água que purifica, né? A luz que ilumina, que traz luz, que faz nova todas as coisas. E hoje é a água, né? Hoje é a água. Tanto que símbolo do batismo que também nos purifica, que nos renova. A água é a luz também, né? Então, todos esses elementos, que são elementos que Deus criou, são símbolos para que, se nós usarmos a razão e compreendermos racionalmente esse mistério, que é a verdade, seja fortalecido. A verdade sobre o mistério seja fortalecido no nosso coração. A simbólica há muito foi perdida, infelizmente perdida, e é justamente isso que eu te convido a me ajudar a retomar. A simbólica é a forma mais profunda de conhecimento e ela, ao mesmo tempo que é profunda, é muito simples e fortalece, deixa palpável. Nós somos seres humanos, nós precisamos da nossa visão, do nosso tato, do nosso olfato, do nosso paladar, inclusive para encontrarmos Deus. Inclusive para compreendermos que Deus não fez nada de forma aleatória, nem a nossa cartela de cores, nem cada um de nós. A tua cartela de cores indica sobre você muito mais do que você imagina. Deus te desenhou, Deus te fez como fez por algum motivo muito especial. Você tem uma missão, você tem um propósito. A alegria de um pássaro é voar, a alegria de um peixe é nadar. Hoje nós ficamos tentando ser diferentes, ser como outras pessoas, mas na verdade nós só vamos ser verdadeiramente felizes quando a gente compreender o que nós nascemos para ser.
É isso que vai fazer com que a gente seja, de fato, feliz nessa vida e muito, muito, muito mais na vida eterna. Que a gente consiga já aqui ser o que Deus sonhou e muito, muito, muito mais feliz e plenamente feliz na vida eterna. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, que compartilhem nessa Páscoa esses símbolos tão bonitos que ajudam a fortalecer a nossa fé e ajudem comigo a espalhar a simbólica e fazer com que outras pessoas também se apaixonem por essa forma de conhecimento que é o próprio Cristo e que chega no teu coração. A simbólica ela não precisa necessariamente de razão. A mais humilde das pessoas, aquela pessoa que não tem escolaridade, que não é de uma classe social elevada, ainda assim ela vai compreender a simbólica. Não precisa ser um sábio para compreender a simbólica. Aliás, a simbólica é sabedoria. A simbólica não é inteligência, ela é sabedoria. E ela chega no teu coração e no coração das pessoas que você ama. Então, me ajude a divulgar a simbólica e tornar palpável a fé, a nossa fé, fortalecer a nossa fé através dos símbolos que Deus nos deixou e que nós precisamos retomar. Um beijo e até os próximos vídeos. E que você também me ajude a compartilhar com outras pessoas que você ama.